tarde, turminha do segundo A e do segundo B. Hoje, quarta-feira, dia 15, vamos continuar as nossas atividades avaliativas, tá bom? Hoje nós teremos duas, a de Geografia e a de Artes. Então, vamos começar pela de Geografia. Lembrando vocês uma dica, as atividades que foram enviadas, se tiver desenhos para pintar, pintem com bastante capricho, porque vai valer nota, tá bom? Nós vamos verificar tudo. E aí vai valer nota em artes, tá? Uma dica para vocês. Então vamos lá. Na apostila de geografia, nesse bimestre, que é o segundo bimestre, nós falamos dos lugares do nosso dia a dia. Nós falamos dos pontos de referência, nós falamos como que foi modificado os lugares. Lembra que a gente falou, tá bom? Dos locais, do meu lugar, dos nossos vizinhos. Então, nós conversamos muito sobre o nosso dia a dia, os lugares da nossa convivência. Então, por exemplo, se eu tenho a minha casa, para eu chegar até a minha casa, eu preciso ir passando pelos locais. É igual vocês, quando estão indo para a escola. Vocês vão passando pelos locais. Então, vocês vão vendo os espaços, as modificações que vão sendo feitas. Conforme vão se modificando, as pessoas vão avançando, né? Então, eles constroem estradas, eles constroem prédios e tudo vai se modificando. Na nossa atividade de geografia avaliativa, a gente vai falar sobre a rua do nosso amiguinho chamado Pedro. Então, vocês vão ler, tá bom? O quadradinho. E nesse quadradinho, vocês vão pegar as respostas, tá bom? Para responder as perguntinhas A, B e C e D, tá bom? Nós vamos falar também na nossa atividade, nós conversamos sobre o lugar de conhecimento. Lembra que nós falamos que o lugar de conhecimento é a escola, é um dos lugares onde nós obtemos o conhecimento. Lá nós aprendemos a ler, lá nós aprendemos sobre a diversidade cultural. Então, na atividade avaliativa, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa escola. E aí nós conversamos, né? Vocês sabem o nome da escola de vocês? Colégio Cidade Canção. Exatamente. E vocês estão em qual turma? No segundo ano. Tem o segundo A e o segundo B. Então, nós vamos conversar sobre a escola. E aí, vocês também vão responder perguntinhas sobre a escola. Nós falamos também sobre pontos de referência. Lembra que o ponto de referência é aquilo que indica o local onde eu quero chegar? Por exemplo, quando nós somos convidados para ir num casamento, a pessoa normalmente, ela coloca lá as setinhas indicando aonde vai ser o casamento, só que ela coloca um ponto de referência, um local que todo mundo vai enxergar e vai falar, olha, tá perto do local onde será o casamento. Então, o ponto de referência, eles são locais que orientam para que nós chegarmos no local onde nós queremos ir. Então, nós vamos falar também sobre isso, tá bom? Na nossa atividade avaliativa. Nós conversamos também sobre os tipos de moradia. Então, tem pessoas que moram em prédios, em apartamentos, tem pessoas que moram em sobrados, que são aquelas casas que tem a escada para subir, tem a parte de baixo e a parte de cima. Tem pessoas que moram em casa térrea. É aquela casa que não tem aquela parte de cima. Ela é grande, mas só tem a parte de baixo. Tem as casas dos índios. Como que chama a casa dos índios, turma? A oca. Tem aquela casa cheia de gelinhos, que é o iglu. Tem aquelas casas que são construídas aonde tem água e as pessoas constroem a casa, as palafitas. Então, tudo isso a gente vai ver aí na atividade avaliativa de geografia, tá bom? Na atividade avaliativa de artes, nós vamos ter, lógico, que um desenho para vocês colorirem, pintar, tá bom? Que é o jogo dos 7 erros. Só que nesse jogo dos 7 erros, vocês vão fazer um X bem grandão aonde está os 7 erros. Aí vocês podem fazer a pintura delicadamente, tá? Não precisa ser forte. Para quê? Para que as possam olhar o X dos erros, tá bom? Nós vamos ter também um texto
tá bom? Vocês vão ler esse texto com a ajuda ou do papai ou da mamãe, e aí vocês vão desenhar o que está nesse texto. Então, por exemplo, eu falo da Casa dos Três Porquinhos. O texto não é esse, vocês vão ter que ler para descobrir qual é o texto. Então, eu iria desenhar a Casa dos Três Porquinhos. Então, nesse texto, vocês vão, com a ajuda da família, vocês vão ler e vão desenhar exatamente o que o texto está pedindo, tá bom? Podem desenhar, podem colorir, tá? Essa é a atividade de hoje. Artes e Geografia. Boa sorte, vocês são capazes e ó, até amanhã!